Ok. Então, começou a gravação. Fazer uma revisão rápida dos assuntos, né, que vão... Os aspectos das ondas eletromagnéticas que a gente vai estudar aqui, estou no programa da prova. Então, tem essa... Eu não vou... Nessa revisão, estou deixando de lado o que foi feito logo no início, né, equação de Maxwell, equação de onda. Então, o mais recente é o transporte de energia pelas ondas eletromagnéticas, então, descritas pelo vetor de Poynting. Então, tem uma direção, tem um módulo, ok? Então, a direção é perpendicular ao plano. A gente está lidando com ondas transversais, ou seja, o campo elétrico e o campo magnético oscilam em um plano que é perpendicular à direção de propagação. Então, o vetor de Poynting aponta nessa direção da propagação. E aí, é um produto vetorial, vocês sabem que é importante. Essa aqui não é igual a B vetorial é E vetorial B. Então, com a mão direita, por exemplo, né, polegar, o dedo aqui, e o S que vai apontar. Então, com a mão direita, E, B, S, ok? Então, vocês sabem, conhecendo dois, vocês sabem o terceiro. Okay? E aí, o módulo, então, o módulo desse vetor de Poynting é uma energia por unidade de tempo, por unidade de superfície diária, ok? Então, justamente, a intensidade, ok? É o valor médio, ok? Uma média temporal, porque esse vetor de Poynting, ele oscila com uma frequência muito, muito rápida, no caso, por exemplo, da luz, né? Que são no visível, que é 10 a 14 Hz. Então, a intensidade é uma média temporal, ok? Desse vetor de Poynting. E aí ele é proporcional à amplitude do campo elétrico ao quadrado, ok? Com este fator de proporcionalidade. Ele é proporcional também à amplitude ao quadrado do campo magnético, obviamente. Mas a expressão que a gente vai usar mais é essa. Então, a intensidade é potência por unidade de área, ou seja, energia por unidade de tempo, por unidade de área. E aí, quando você tem uma fonte pontual, que tem uma certa potência, ok? Que emite radiação eletromagnética de uma maneira isotrópica, ok? Isso aqui no plano é um círculo, mas no espaço tridimensional é uma superfície esférica, ok? Então a potência, ok? Que é uma energia por segundo, essa energia, ok? Ela vai ser distribuída sobre uma superfície que vai crescendo com o raio R, ok? Então você tem que dividir a potência pela área. Nesse caso particular aqui de uma fonte pontual isotrópica, ok? Essa área vai ser 4πr ao quadrado, que é a superfície de uma esfera de raio R, ok? Mas tem outros casos, a gente vai fazer alguns exercícios, ok? Então, não é automaticamente colocar um 4πr ao quadrado, depende, ok? Polarização, então aqui alguns exemplos de polarização. A definição aqui é a direção de oscilação do campo elétrico, então ela pode ser linear, assim, nessa direção, ou nessa direção, ok? Ela pode ser circular, então o vetor campo elétrico, ao se propagar, e o magnético também, obviamente, que é perpendicular, vai girando, ok? Assim, nesse sentido, dependendo da fase aqui, ok? Ok, e aqui... só um minutinho. Como se comporta, então, a luz? Você pode manipular a polarização da luz com vários tipos de polarizadores que a gente coloca aqui. Não se preocupa muito com o que é esse polarizador, a gente fala de placa polarizadora. Então, a placa polarizadora, ela tem uma direção que ela transmite, ok, de polarização, de oscilação do campo elétrico, e então a direção perpendicular corta, ok? Então, o campo elétrico alinhado com essa direção de polarização é transmitido 100%, ok? A intensidade transmitida é igual à intensidade incidente. Se a polarização incidente estiver perpendicular à direção de polarização do polarizador, não vai ter intensidade transmitida. E se ela tiver uma componente, qualquer que seja essa componente, okay, na direção da polarização, né, do polarizador, então a
componente do campo elétrico, que é a projeção desse campo elétrico sobre essa direção de polarização, vai ser transmitida. A projeção sobre o eixo, a direção perpendicular vai ser cortada, absorvida. Tem várias maneiras. Então, essa aqui vai ser transmitida. O que é isso? É o campo elétrico vezes cosseno do ângulo que essa polarização da luz faz com a direção de polarização da placa polarizadora. Então, essa aqui é para a amplitude do campo, que vai ser transmitida, e a intensidade, como é proporcional ao quadrado do campo, vai ser essa aqui, ok? Intensidade incidente é o quadrado do cosseno desse ângulo, ok? Então, tem isso aqui só para ilustrar um caso importante que é que às vezes a luz ela é não polarizada, a luz incidente, ok? Tem uma intensidade de zero, mas tem todas as direções de polarização. Então, estatisticamente, você tem metade, ok? Dessa intensidade que vai ser transmitida, ok? Então, um polarizador, qualquer que seja a sua direção de polarização, ele vai deixar passar a metade da intensidade incidente. Agora, a grande diferença é que uma vez que a luz passou pelo polarizador, ela tem uma certa intensidade, ok? Definida quando ela passou pelo polarizador, mas também a polarização é definida pelo polarizador. É a direção de oscilação do campo elétrico que foi permitida pelo polarizador, ok? E aí, por exemplo, se você colocar uma segunda placa chamada aqui analisador perpendicular ao polarizador, então, como a luz incidente sobre esse polarizador ela é perpendicular, então não vai ter luz transmitida, ok? Então, aí vai ser. Isso é um caso e a gente vai fazer alguns exercícios de aplicação. Outro aspecto, então, é o transporte de momento linear pela luz, ok? Então, se você tiver um objeto e a luz ela incide sobre o objeto, então tem várias maneiras de interação da luz com essa matéria. Vamos dizer que o objeto ele absorve toda a luz, então tinha luz, não tem mais. Como a luz ela transporta momento linear, o momento linear, ok, a gente sabe que deve ser conservado, ok, na ausência de outras forças externas, ok? Então, como tem conservação do momento linear, se tinha um momento linear, vamos dizer que o objeto está em repouso, tinha um momento linear da luz, ok? Então, depois que a luz foi absorvida pelo objeto, ainda tem que ter esse momento linear. Então, ele foi transferido para o objeto, ok? Então, essa variação de momento linear do objeto, ok? No caso aqui de um objeto absorvido, é ΔU. ΔU é a densidade, é a energia, ok? Transportada pela luz, né? Durante um certo intervalo, ok? E dividido por C, então vai ser I vezes A, ΔT, ok? Sobre C, a segunda lei de Newton, F é a variação de momento linear, ok? A taxa de variação do momento linear. E então, como a pressão de radiação é a força por unidade de área, então vai ser I sobre C, no caso de um objeto absorvedor, ok? No caso do objeto refletor, então, a transferência de momento linear é o dobro, ok? Porque no caso de a luz, a onda eletromagnética ser refletida, ok? Ela vai voltar em módulo, ela vai ter o mesmo momento linear na ida e na volta, só que mudou o sinal. Então, ela chegou com P, ok? E ela sai com menos P. Então, tem uma variação de momento linear que é 2P. Então, essa variação ela tem que ser absorvida pelo objeto, então multiplica tudo por 2 aqui. Okay? Eu não vou escrever. E aí a gente faz, então, o primeiro teste, ok? Escrevi o teste porque não é um exercício, mas eu vou deixar um pouquinho de tempo para vocês, ok? Resolverem. É um teste porque é rápido, é mais conceitual, ok? É o seguinte, a figura que está aqui, ela mostra o campo elétrico de uma onda eletromagnética, ok? É um certo ponto, ok? Esse ponto é esse ponto aqui, ok? No espaço tridimensional, eixo X, ok? Esse aqui é direção X positivo.
Y positivo, Z positivo, ok? Então, nesse momento, o campo, ok? Nesse ponto, a amplitude, o campo elétrico, ele aponta no sentido positivo do eixo Y, ok? A onda ela está transportando energia no sentido negativo do eixo Z. Então, a direção de propagação dessa onda é no sentido negativo do eixo Z. Ela se propaga assim, tá certo? Então, a gente quer saber duas coisas. A direção do campo magnético, ok? Ou seja, sentido, direção. Bom, o sentido é uma polarização linear, ok? Não, do campo magnético, desculpa, ok? Então, qual é a direção, ok, do campo magnético da onda no mesmo ponto e no mesmo instante? Desculpa, aqui é o campo magnético, ok? Então, eu vou deixar... Então, o que a gente tem duas coisas, ok? Primeiro, a gente vai encontrar, bom, a direção, ok, ou seja, qual é o campo magnético, qual é a sua direção, a sua polarização de campo magnético, ok? Então, a gente sabe que o campo magnético, ok, ele é perpendicular ao campo elétrico, ok? Então, ele não pode oscilar, ele não vai ser paralelo ao eixo Y, porque essa luz é polarizada, ok? Paralelamente ao eixo Y, ok? Então, oscila, ok? Na direção paralela ao eixo Y, ok? Então, a gente sabe que B vai ser, então, perpendicular, então ele pode oscilar no plano, ok? O plano que é, nesse plano aqui, que é XZ, né? Nesse plano aqui. Mas a gente tem a informação adicional que a onda transporta a energia no sentido negativo do eixo Z, ok? Então, essa aqui é a direção, ok? É o sentido do vetor de Poynting, S, ok? E a gente sabe que B é perpendicular a S, ok? Então, a gente sabe que B vai oscilar paralelamente ao eixo, não vai ser Z, não vai ser Y, então é X, ok? Então, isso aqui é a primeira coisa. Então, B, ele oscila nessa direção. O problema aqui, então, a gente sabe que ele vai estar, deixa eu fazer uma coisa limpa aqui, ok? A gente sabe que ele vai oscilar nessa direção aqui. Só que nesse instante, quando o campo elétrico aponta para cima, ok? Ele não pode estar de uma maneira indiferente nessa direção, sabendo que S é no sentido negativo do X, então vocês podem fazer, e sabendo que S é igual, ok? Vou escrever aqui proporcional, não, ok? Estou interessada aqui pela direção e o sentido, então é o produto vetorial de E vezes B, ok? Então vocês fazem E para cima, S no sentido dos S, não, desculpa, E, B, se B fosse na direção dos X negativos, S seria no sentido positivo do Z. Então, ok? Então façam aquela ginástica. Então vai ser B, que vai ser no sentido positivo. Vou colocar ele aqui bem grande, nesse momento, ok? Ele vai ser assim, tá bom? Então, bem simples. Okay. Então, vamos lá. Aqui deixei espaço para poder escrever. Aqui a resposta que eu deixei pronta, ok? Então, é isso. Perguntas sobre essa primeira parte? Façam, ok? É tranquilo, é fácil, mas façam, ok? Segundo teste, ok? Então, a gente tem que um feixe de luz de intensidade uniforme incide perpendicularmente em uma superfície não refletora, ok? Então, aqui é não refletora. Iluminando o ar totalmente. Se a área da superfície diminui, o que vai acontecer com a pressão de radiação? Ok? Ela vai e a força exercida pela radiação sobre a superfície. Essas duas grandezas, pressão de radiação e força, vão aumentar, diminuir ou permanecer constantes. Então, também vou deixar um pouquinho de tempo. Na verdade, vocês podem já dizer o que vocês acham, ok, sobre isso aqui.
Ou o que a gente tem como informação é que esse objeto, ok? Então, esse objeto ali tem uma certa forma, ok? E ele é não refletor, então realmente é, vamos dizer que é uma superfície, ok? Que absorve tudo, que é preta. E ela é completamente iluminada, ok? Pela luz. Então, eu posso colocar aqui a luz incidente, ok? Que tem uma extensão espacial. Ela ilumina tudo, ok? Então, aqui a gente tem a luz, ok? Essa aqui é a luz. E o que a gente vai fazer agora, então tem uma certa pressão de radiação, ok? Que eu vou chamar de PR, ok? Para essa superfície aqui. E a gente tem uma certa força, ok? Exercida pela radiação, FR. E agora o que a gente faz, a gente vai diminuir, por exemplo, essa área, ok? Vai pegar uma área menor, então já que a grande ela estava completamente iluminada, ok? Essa também vai ser completamente iluminada, ok? A força vai ser exercida sobre toda a área do objeto, ok? E a gente quer saber o que aconteceu com a pressão de radiação e com a força, ok? Então a gente agora tem o que eu vou chamar de PR linha, ok? Que essa aqui é uma área A linha e essa aqui era a área inicial A, ok? Então, como é a pressão de radiação, como é a força de radiação. Ok, pressão de radiação. Esse aqui tem muito a ver, ok? É uma pressão, ok? Ou seja, uma força por unidade de área. Como a luz aqui, ela a intensidade é uniforme, ok? Então, a intensidade é a mesma em toda a extensão espacial, aqui a seção reta, né, do feixe de luz. Então, a pressão vai ser a mesma em todos os pontos, não é? Então, vamos escrever aqui a pressão de radiação. Qual é a expressão da pressão de radiação? Por exemplo, imagine um fluido, ok? Você tem pode ser o ar, então, sua superfície, se por exemplo, a pressão atmosférica, ok? Ela é a mesma sobre qualquer área, ok? Que você pega. Você pega um objeto de uma área grande, um objeto grande, uma área menor, assim, a pressão é a mesma porque é uma força por unidade de área, ok? Então, a gente espera que essa pressão ela permaneça constante. E, de fato, se a gente escrever a expressão aqui, ok? A pressão de radiação vai ser... É um objeto não refletor, ok? Então, vai ser I sobre C aqui, ok? E aí vocês podem ver que depende somente da intensidade, ok, da luz, que é constante sobre toda essa parte aqui. Ela poderia ser, por exemplo, maior aqui no centro da luz, ok? Mas é uma onda tipo plana, ok? Então a intensidade é a mesma e a velocidade da luz é a mesma. Então ela vai permanecer constante, ok? A pressão de radiação. Então PR' é igual a PR, tá certo? E o B, a força. Já a força que vai ser exercida, ok? Se você tem a mesma pressão, obviamente que se você aumentar a área, você espera que a pressão ela vai aumentar, né? Já que a pressão, ok, a pressão de radiação é a força por unidade de área, ok? Então você essa pressão é constante, essa área é menor, então a força, para manter isso aqui constante, você tem que aumentar a força, ok? A expressão da força de radiação é, bom, é PR vezes A, né? Então, a gente vai ter que a força radiativa, ok, vai ser, no segundo caso, então vai ser maior que anterior. Tá ok? Então, essas perguntinhas, ok, que tem no Holiday, elas são muito importantes, ok? Antes dos problemas, em todos os livros, de uma maneira geral, você tem questões que são conceituais, ok? E eu acho que é muito interessante fazer, ok? Tentar responder essas questões, porque
são elas realmente que fazem pensar e depois aí passa para as aplicações, que são importantes também. Mas é importante fazer essa parte mais conceitual, ok? E um terceiro teste, ok? Então essa aqui é a resposta desse daqui. O terceiro, que também é um teste no livro, ok? Você tem, é o seguinte, a figura mostra 4 pares de filtros polarizadores. Então, você tem A, B, C, D, ok? Primeiro par, segundo, terceiro, quarto, ok? E cada par é montado no caminho de um feixe de luz que inicialmente é não polarizado, tá certo? Então, o feixe de luz, ele passa, por exemplo, primeiro por esse daqui, eu acho que da maneira que eu resolvi é assim, passa aqui, depois passa por esse, ok? Em todos os casos. E aí, o que é mostrado aqui, a direção de polarização de cada filtro, ok? Cada filtro polarizador, essa linha tracejada, ok? Então, por exemplo, esse primeiro polarizador, a polarização que ele transmite é essa, tá certo? Que faz um ângulo de 30 graus em relação à vertical. E esse daqui, o segundo polarizador, ok? Faz essa direção aqui com a horizontal, 60 graus, ok? E etc. Então, você tem esses 4 pares. A questão é, coloque os pares, ok? Na ordem da fração da luz incidente que atravessa os 2 filtros, começando pela maior. Então, desses 4 pares de filtros, qual é o par que vai transmitir a parte mais importante da luz incidente, ok? E assim por diante, diminuindo até o que deixa passar a menor fração, ok? Da intensidade incidente. Então, eu acho que aqui vale a pena vocês pensarem um pouquinho, ok? Você tem um pedacinho de papel, aí faz um desenhozinho, uma figura, ok? Tem mensagem no chat. Você fala, Sebastião, né, se tiver alguma coisa importante no chat. O primeiro filtro de cada par deixa passar metade da intensidade, ok? Vamos dizer que essa intensidade incidente, metade da intensidade incidente. Por Professora, quê? Sim. licença. É que Marcos Antônio colocou a resposta dele. Ah, tá, ok. É porque realmente eu não. Ah, agora. Então eu vou olhar no chat agora. Vou deixar ele aberto. ABDC, tá, ok. Ok. ABDC. Tá. Então, deixa passar metade da intensidade incidente. Todo mundo está entendendo isso aqui, né? Vamos dizer que essa intensidade incidente é I0, então é I0 sobre 2, ok? Depois do primeiro filtro, em todos esses pares, a gente tem a metade. Só que no primeiro par, ele vai ser polarizado assim, assim, ok? Então, no primeiro par, por exemplo, como a gente já viu, o par A, então o que a gente tem é que você tem aqui eu vou desenhar as direções, ok? Então, essa aqui é a vertical. Que é tão fininho que eu não vejo ele. Ok. Ok, essa aqui é vertical, ok? E aí a gente tem duas direções. Você tem a direção da luz, que eu vou escrever aqui, que incide sobre o segundo filtro. Então, ela é polarizada a 30 graus, tá certo? Assim, essa aqui é a luz, ok? Vou desenhar. Essa aqui é a polarização da luz, ok? Eu vou colocar em preto ou em azul, ok? A direção da segunda placa, tá certo? E aí você vê que como aqui a gente tem 30 graus, né? Que foi definido pelo primeiro filtro polarizador, ok? E o segundo, se eu desenhar aqui, ó, o segundo, ele faz um ângulo de 60 graus com a horizontal, ok?
Então, isso quer dizer que é 60 graus aqui. graus, ok? 60. Então, você vê que essa direção de polarização, ok? Do segundo filtro, ok? Ai, que coisa feia. Ela é na mesma direção que a luz incidente, ok? Então, a transmissão vai ser de 100%, ok? Então, eu vou escrever aqui que a transmissão é de 100%, ok? Então, I transmitido é igual a 100%, ok? De o que está incidendo, ok? Ou seja, é I0 sobre 2, ok? I1, o que é transmitido pela primeira, é I0 sobre 2. Então, primeiro deixa passar tudo. Então, certamente, esse aqui, como a gente tem que começar pelo maior, vai ser o primeiro, ok? Então, vamos lá para a segunda placa, ok? A segunda placa, então aqui eu vou mais rápido, e aí vocês, quando vocês forem trabalhar, vocês vão sozinhos, vocês vão pensar um pouquinho. Então, aqui, o que a gente tem, a direção, eu vou colocar já as duas direções, a vertical, a horizontal, ok? Então, a direção de polarização que o primeiro filtro deixa passar é 30 graus, assim, tá certo? Ok? E o segundo é 60, então ele está a 30 aqui, ok? E o segundo é 60, ou seja, ele é esse azul aqui. O segundo filtro, ele está a 60 graus, ou seja, perpendicular, não é? Então, eu vou colocar aqui os ângulos. Aqui, o primeiro era 30, aqui é 30, ok? Graus. E a segunda aqui é 60 graus, ok? Não, tá errado. É 60, desculpa. Então, não é perpendicular. Deixa eu apagar aqui. Ok? Vocês concordam que eu desenhei errado aqui, né? Não é 60 em relação à vertical, é 60 em relação à horizontal. Então, na verdade, é 30 graus em relação a isso aqui, tá? Então, é aqui. A segunda é assim, ok? Então, esse daqui quanto é? Aqui é 60 graus, ok? Então, o importante, uma vez que você tem a luz que incide assim, ok? É saber qual o ângulo que essa luz polarizada, ela faz com o segundo polarizador, ok? Então, aqui a gente tem 30 graus, ok? Então, qual vai ser a luz transmitida a intensidade transmitida pela segunda placa? Vai ser a intensidade incidente sobre a segunda placa, que é I1, ok? Vezes o quê? Cosseno ao quadrado de 60. Cosseno ao quadrado do ângulo, ou seja, a projeção, o que a gente vai ter que fazer é a projeção, ok? Dessa direção aqui sobre essa placa aqui, tá? Então, o que vai ser transmitido vai ser somente essa parte aqui do campo elétrico, ok? Então, esse ângulo é 30 mais 30 é 60 graus, ok? 60 graus, ok? Esse aqui é... Então, vou escrever aqui, vai ser I0 sobre 2, né? Cosseno ao quadrado é... eu escrevi aqui, ok? É 0,25. Ok. Aí ok, vamos lá para o terceiro caso, ok, que está aqui, terceiro S. Então, vocês podem verificar, ok, que S, ok, se eu fizer ok, eu vou fazer aqui, esse aqui ele está a 30 graus, tá certo? 30. A luz polarizada aqui, ela tem essa direção de polarização, então ela vai ser assim, ok? E aqui a gente tem essa direção aqui, que é 30, ok? Então, qual é o ângulo entre a direção de polarização da luz
e a direção de polarização do polarizador são exatos. Aí aqui que eles são cortados. Ah. 90 graus, ok? Então aqui são exatos 90 graus, ok? Θ1, 2 igual a 90 graus, ok? Então o que vai ser transmitido aqui é qual vai ser a intensidade transmitida nesse terceiro caso? 0. C zero, ok? E aí no caso, então, IT é igual a zero, tá certo? A mesma coisa. Metade passa aqui, só que essa metade é polarizada perpendicularmente à direção do segundo. E no D, ok? Então no D a gente tem essa, eu vou colocar aqui, a luz incidente, ela é polarizada nessa direção aqui de 30 graus, ok? Então, aqui a gente tem 60, e aí a metade do ângulo aqui, tá? Então, ela chega assim, aqui a gente tem 30 graus, ok? 30 graus, ok? 30. Então, com a direção o ângulo é 30 graus, ok? Então, a intensidade transmitida vai ser igual a um cosseno ao quadrado do ângulo que tem entre essa polarização e essa daqui, que é 30 graus, ok? É igual a I0 sobre 2 cosseno ao quadrado de 30 graus, ok? É igual a I0 sobre 2 cosseno ao quadrado de 30 graus, vai ser 75%. Vezes 0,75. Então, a gente tem, qual é o maior? A, né? Que tem 100%. Então, assim é 100%. 100% de I0, na verdade é 50%, tá certo? I0 vezes I0 sobre 2 vezes 100%, ok? Depois a gente tem, qual é o maior? É esse daqui, o D, né? Que é I0 sobre 2 vezes 0,75, ou seja, 75%. Depois a gente tem, aí deve ser o B, porque o C é o último, né? O C é 0, e o B é I0 sobre 2 vezes, acho que é 0,25, ok? A, D, B, C, o que é isso? Ok, então esse daqui é um exercício simples, mas típico, ok? Então, realmente... Então, qual é o outro tipo de exercício que pode ter? É de colocar entre esses dois filtros, particularmente se eles são, como no caso do terceiro par, que eles são perpendiculares, ok? Então, que não transmite nada. Então, um exercício típico é de inserir entre esses dois filtros cruzados, ok? Inserir um terceiro filtro, ok? Que vai girar, ok? O que faz o terceiro filtro, que está entre o primeiro entre o polarizador e o analisador, é que ele vai girar a polarização que vai incidir sobre o analisador. Então, em vez de ter zero transmitido, vai ter alguma coisa dependendo do ângulo, ok? Que faz essa placa polarizadora. Então, eu acho que a gente fez um exercício desse na última aula, ok? Ok. Então, vamos lá para exercícios mesmo, ok? Então, eu coloquei aqui a minha fonte, que é o Halliday, a nona edição, capítulo 33. Eu tenho fisicamente a oitava edição. Essa nona eu peguei porque eu tenho ela eletrônica. Infelizmente, entre aspas, ela está em inglês. Eu não tive tempo de escrever, mas em qualquer edição do Halliday deve ter esse exercício. Por exemplo, na oitava edição que eu tenho aqui, eu acho que o exercício é o 12, ok? É o 12. Exercício 12 na oitava edição, ok?
Então, vocês vão reconhecer ok? Eu posso, antes de enviar os slides para você, colocar. Porque a tradução, eu acho que não tem, como é técnico, não tem muita dificuldade, ok? Então, eu vou ler, ok? Para todo mundo pensar. Então, você tem que considerar, ok? Que não é muito realista, ok? Que uma estação, ok? De televisão se comporte como uma point source, ok? Uma fonte pontual, ok? Que vai enviar ondas, ok? Isotropicamente, ok? Em todas as direções, da mesma maneira em todas as direções, ok? E essa fonte, ela tem uma potência de 1 megawatt, ok? Então, vou escrever aqui a potência dessa fonte, P, é igual a 1 megawatt. Vocês lembram o que é mega? É 10 a... Desculpa, eu vou escrever 1,0 porque tem essa... Isso é um algarismo significativo, esse 1,0, ou seja, não é 1,1, é 1,0, ok? 1,0 e aqui é 10 a sexta, ok? Watt. Ok? Ou seja, 10 a sexta joule por segundo. Ok? Então, qual é a intensidade? Vamos dizer que essa televisão, que ela tem essa fonte, essa aqui é muito provável, ok? Qual é a intensidade desse sinal, ok? Quando ele chegar a essa estrela próxima a Centauri, ok? Que é a estrela mais próxima, ok, do nosso sistema solar. E essa estrela, ela está a uma distância, ok, de 4,3 anos-luz, ok? Então, a distância, ok, é 4,3 anos-luz, ok? Vocês lembram que está escrito aqui, ok? Que é e aquelas besteirinhas aqui, piadinha. 1 ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano, ok? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a luz, ok? Por exemplo, essa onda emitida por essa estação de televisão, ela levaria 4,3 anos, ok? Como ela viaja à velocidade c, ela levaria 4,3 anos para chegar a essa estrela. Da mesma maneira, a luz dessa estrela, ela leva 4,3 anos, ok? Para chegar até a gente, ok? Só para comparar, a luz do Sol, porque se vocês fizerem a conta, a luz do Sol ela leva 8 minutos para chegar, ok? Até a Terra. 8 minutos do Sol e aqui 4,3 anos. Então é um pouquinho longe, ok? A questão é, então, qual é a intensidade dessa luz transmitida, ok? Quando ela vai chegar a essa estrela, supondo que ela não vai ser absorvida nem nada, ok? E não vai. Ok, então eu deixo um minutinho para vocês. Ok, vamos lá. Então, qual é o problema? O problema é o seguinte, você tem essa estação de televisão, né? Que vai emitir ondas em todo o espaço, ok? De uma maneira isotrópica, ok? Então, isso quer dizer que a energia, ok? Da onda emitida aqui, ela vai se distribuir, ok? Sobre uma superfície que vai crescer, né? Com a distância, com o tempo e com a distância. Então, se eu fizer, por exemplo, eu vou tentar fazer uma primeira frente de onda, depois, então no tempo t igual a zero, ela está aqui, depois de um certo tempo t, a energia que foi emitida em algum momento, ok? Ela está aqui, tá certo? E esse aqui não é um círculo, é uma superfície esférica, ok? Porque é em todas as direções, ok? É completamente isotrópico. E aí, depois de um certo tempo, ok? Maior, então, e assim por diante, vai crescendo, crescendo, até chegar, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, ok? Deveria ser concêntrico, ok? Eu não vou perder tempo tentando fazer essa, mas essas duas esferas seriam concêntricas, e aí essa esfera aqui, ela chega na estrela, ok? Então, que se chama Próxima Centauri, tá? E aí essa distância aqui é o que eu chamei de D, tá certo? Essa aqui é o que eu chamei de D, ok? Então, qual é o problema? A gente tem essa energia, essa potência, energia por segundo,
que foi se distribuindo sobre uma superfície, ok? Maior e maior e maior. Então, quando ela chegar aqui, se você pegar, ok? Toda a energia aqui, se você integrar sobre toda essa superfície, ok? Dessa esfera de raio D, ok? Você reencontraria a potência aqui, tá certo? Se não tem absorção, se não tem perdas, ok? Só que só uma parte bem pequenininha chegou aqui, ok? Você não vai integrar. Próxima Centauri está numa direção bem definida, tá certo? Então, qual é a intensidade que vai chegar à próxima Centauri? Então, a gente vai escrever aqui a intensidade, ok? É igual a essa potência, ok? E essa potência, ela vai ser dividida pela área, ok? Onde essa energia está distribuída. Então, qual é a área, ok? De uma esfera de raio D? Então, é 4 pi d ao quadrado, ok? Então, a gente conhece a potência, a gente conhece D, só que a gente conhece D em anos-luz. Então, eu prefiro, ok? Antes de escrever aqui, calcular D em segundos, ok? Então, D é igual a 4,3 anos-luz, ok? Então, anos é mais um tempo. Por que a gente, às vezes, escreve tempos em anos e tudo? Porque tem um coeficiente de proporcionalidade entre a distância realmente em metros e o tempo. E essa é uma constante, ok? Então, a gente pode escrever tanto em anos como em metros, porque a relação entre os dois é constante. E a gente sabe que essa constante é a velocidade a velocidade de propagação C, que é uma constante, ok? Então, D vai ser igual a esse 4,3 anos-luz, ok? Vezes C, né? Eu não vou escrever assim, porque primeiro eu vou transformar esses anos em segundos, ok? Eu vou escrever aqui que D é igual a CT, tá? Então, é igual a 3, 10 a 8 metros por segundo, vezes 4,3 anos, ok? Aí eu posso escrever luz aqui, mas luz é só para dizer que é, ok? Na verdade, aqui eu não vou escrever luz, não. Ok? Escrevi a velocidade aqui. 4,3 anos, e eu quero isso aqui em segundos para ter, como eu tenho megawatt aqui, watt é joule por segundo. Então, vamos transformar isso aqui em segundos. Aqui é trivial, vocês não precisam fazer nenhuma conversão, mas eu vou usar uma ferramenta de conversão que eu gosto muito, porque ela ela se aplica em situações que você se pergunta, como é que eu vou passar de tal unidade para tal, e a ideia é de multiplicar por fator 1, ok? Então, eu quero passar de anos para segundos, ok? Então, eu vou colocar aqui anos, ok? No denominador, ano, ok? E aí eu vou poder simplificar aqui. Eu vou botar um ano. Eu não sei quantos segundos tem em um ano, mas eu sei que tem 365 dias, ok? Então, esse aqui é um. Vocês concordam? 365 dias é igual a um ano, então esse aqui é igual a 1, tá certo? Então, eu posso multiplicar por 1 quando eu quiser. Ok? Não tá. Vezes. Então, agora eu quero me livrar do dias, ok? Então, eu vou colocar aqui. Dia. Um dia, eu vou escrever que é 24 horas, ok? Então, dia sai com dia. E aqui eu quero me escrever de horas, ok? Vou escrever hora, aí vou escrever uma hora, porque aí eu sei que é 3.600 segundos, ok? Então, aqui, obviamente, que vocês diretamente iam fazer 4,3 vezes 365 vezes 24 vezes 3.600. Mas eu estou colocando aqui como um processo mais geral, ok? De passar de uma unidade para outra, que vale, por exemplo, para quando vocês querem passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, vocês colocam, então,
Ok? Eu não vou fazer exemplo agora, mas é muito prático, ok? Que vocês podem fazer sem risco de errar, ok? Então, o que sobrou aqui é segundo, ok? Então, se vocês fizerem o cálculo, vocês vão encontrar que D é igual. Eu calculei aqui. Eu achei D igual a 4,05 10 a 16 metros, ok? Então, é muito grande, ok? O Sol está a uma distância de 10 a 11, né? Metros da Terra. O raio da Terra é 16 metros, né? 6 é alguma coisa, 16. Então, aqui 16. Então, é uma distância bastante grande. E aí, uma vez que a gente conhece a distância, é só aplicar aqui, né? Essa expressão aqui. Então, eu posso voltar aqui. Então, I vai ser igual a P, que é 1. 10 a sexta. What? Ok? E a gente vai dividir por 4π vezes D, a gente encontrou que é 4,05. 10 a 16 metros, ok? E não esquecer de colocar a quadrado. Então, a intensidade, ela diminui drasticamente, porque é com o quadrado da distância, ok? E aí, se você calcular, vocês vão encontrar 4,9, 10 a menos 29. Aí eu não me lembro do número que você falou, mas eu me lembro do 10 a menos 29, é isso mesmo, ok? Watt por metro quadrado, ok? Muito, muito pequeno, ok? Pronto. Então, esse aqui é um exercício de... Esse aqui, na verdade, é bastante parecido, mas eu quero fazer esse exercício porque é o seguinte, a gente vai manipular um pouquinho essas relações entre intensidade e potência, ok? De uma maneira um pouquinho diferente aqui. Então, vamos fazer esse exercício. Ele não está muito claro no enunciado dele, eu vou dizer o que é. Aí tem uma citação de um pesquisador, não sei o que, blá, 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 e que diz que esse telescópio, ok, tem um telescópio em Arecibo, ok, que pode detectar um sinal que é muito pequeno. Quanto pequeno é, ele pode detectar um sinal, ok, que se você integrar, ok, na superfície da Terra, ok, a potência que você vai ter é 1 picowatt, ok? Então, se você tiver aqui P, a potência, ok? Eu vou colocar aqui na Terra, ok? Se você pegar todo esse sinal, ok, integrado sobre a superfície da Terra, ok? Você vai encontrar que essa potência é de 1 picowatt. O que é 1 picowatt? É 10 a menos 12 watt, ok? Então, é muito pequeno, porque essa potência aqui, ela está distribuída sobre toda a superfície da Terra. Então, imagine, quando você vai pegar Sol, você está numa localização, que, bom, por exemplo, nessa localização aqui em Porto Rico, desse telescópio, então, ele vai pegar somente uma parte dessa potência. Então, é muito pequeno, tá certo? Mas diz que é tão sensível que ele pode detectar, ok? Então, A. Qual é a potência, ok, que seria recebida pela antena em Arecibo para esse sinal, ok? Então, a gente quer calcular aqui a potência detectada pela antena, ok? Ok? Aí, para isso, você tem que saber, obviamente, que vocês entendem que essa potência está distribuída sobre uma esfera de raio, o raio da Terra, ok? E aí, a antena, ela ocupa uma parte dessa superfície, tá certo? Só que não é tão grande assim. Ela é enorme, 300 metros de diâmetro, é muito grande, ok? Só que em relação à dimensão, ok, dessa esfera, ela vai pegar só uma partezinha. Vocês estão entendendo? Então, o desenho seria esse aqui. Eu vou tentar fazer. Você tem a superfície da Terra,
aqui, tá certo? E aí você tem a antena, então vocês têm que imaginar que essa aqui é a Terra, ok? Vou escrever aqui, é a Terra. E a antena, então ela está, eu imagino que seja no hemisfério sul. Puerto Rico não é no hemisfério norte, né? Então você tem uma antenazinha, aí não vai ser na escala, porque ela vai ser muito menor do que essa aqui. Vocês têm que imaginar que você tem uma antena aqui, ok? Então essa antena aqui, com essa superfície dela, ok? Ela vai pegar somente essa parte de toda essa potência. Toda essa potência aqui distribuída aqui é 1 picowatt. E ela vai pegar só essa parte, é isso que a gente quer calcular, ok? Então é por isso que vocês têm que pensar. Então, o que é isso? O que quer dizer isso aqui? P da antena, ok? P da antena vai ser o quê? Vai ser igual à intensidade, ok? Essa potência aqui, vou escrever a intensidade, ok? Se ela for uniforme, ok? Essa potência distribuída sobre essa esfera quer dizer que em cada ponto você tem uma certa intensidade, ok? Que eu vou chamar de intensidade da Terra, ok? E esse raio aqui é o raio da Terra, ok? O raio da Terra, aí vocês vão lá no, ok? No Haliday, no final, por exemplo, você tem dados, ok, astronômicos, raio da Terra, etc. Ou vocês vão no, ok, qualquer lugar que vocês queiram, ok? O raio da Terra é bem conhecido. Então, esse picowatt está distribuído sobre uma esfera de raio RT. R da Terra é igual a 6, eu acho que é 37, 10 a sexta metros, ok? Essa aqui, vocês lembram talvez que 2πr, que é a circunferência, né, da Terra, se você for viajar, ok, qualquer circunferência, ok, é 40 mil quilômetros. Okay? Isso foi a primeira definição do metro, na verdade. Então, dá um raio de 6,37, 10 a sexta metros, ok? Então, tudo bem, a gente vai calcular depois essa intensidade da Terra, e aí vezes o quê? Aí que é interessante. Vai ser vezes uma certa área. Que área é essa? Ok? Vocês podem ver que essa potência em watt vai ser igual a essa intensidade em watt por metro quadrado, vezes a área de quê? Toda a extensão, ok? A superfície, ok? Da antena, ok? Então, aqui, particularmente, chamando sua atenção, qual é? Eu não vou escrever. Então, vou escrever aqui área da antena. Tá certo? Qual é a área da antena? Ok, então eu vou dar mais um minutinho, como eu acho que tentei esclarecer um pouquinho para vocês, ok? Então tentem arrumar as ideias, ok? 2 minutinhos para pelo menos arrumar um pouquinho as ideias e escrever uma relação, ok? Para determinar aqui essa potência detectada pela antena. Tá tudo aqui, né? Então calcular I da Terra. Então vamos lá, escrever aqui uma relação para I, essa intensidade da Terra. Qual é a intensidade Terra? Vai ser o quê? Vai ser essa potência total, ou seja, a energia por unidade de tempo. P, que eu chamei de P Terra. Okay? E aqui é dividido por o quê? Alguém me ajuda aqui? É pela área da Terra, professora? Pela área da superfície, né, dessa Da esfera Terra. de raio RT, que é, qual é a expressão? Pi
o raio da Terra ao quadrado. Isso aqui seria se fosse a área desse disco aqui, mas é uma esfera, tá certo? Então, Ah, sim, sim. 4π. 4. Sim, eu 4π. me enganei. Não, mas Perdão. aí faz. Mas é por isso que vocês têm que treinar, né? 4π R ao quadrado. RT ao quadrado, ok? Enquanto que essa área da antena aqui é o quê? Ok? Vocês estão vendo a diferença aqui? Cada caso você tem que pensar, pronto, essa energia ela está distribuída sobre qual tipo de superfície? Aqui é uma esfera, ok? Aqui é um disco, tá bom? Então, esse disco aqui, ele pega somente uma parte de toda essa energia que está distribuída na esfera. Ok? Então, está tudo aqui. Você tem aqui a expressão para a intensidade da Terra, ok? E aqui, então, só me dá o... Bom, esse aqui é cálculo, mas quando vocês estiverem mais tranquilos, ok, com calculadora, façam esse cálculo, ok? Que é importante. E a gente vai fazer agora. Eu vou escrever. Então, a gente tem que P deveria ter apagado aqui, que atrapalha um pouquinho. Professora, então a gente vai calcular o da esfera ou do disco? Você vai calcular. É o seguinte, você vai calcular os dois, ok? Por quê? Porque você tem dois problemas. Você tem um, ok? Que é um pouquinho estranho, né? Eu acho que era para dar uma ordem de grandeza, porque essa intensidade, o que seria uniformemente, ou seja, essa energia, ok? Que seria uniformemente distribuída sobre a superfície da Terra, eu não sei que tipo de sinal seria esse, mas é só para dar uma ideia da ordem de grandeza, ok? Então, você teria, se você pegar, somar, integrar toda essa potência sobre toda a superfície da Terra, você ia achar, toda a intensidade, você ia achar 1 picowatt, ok? Esse picowatt está distribuído sobre uma superfície que é uma esfera, tá certo? Então, Tá bom, entendi. entendeu? Então, a Entendi. intensidade é essa potência distribuída, dividida pela superfície, pela área, ok? Onde ela está distribuída. Essa área é a superfície de uma esfera, ok? É isso que eu te escrevi aqui. É da área, Entendi. entendeu? Okay. Entendi, que é uma parte da esfera que a gente vai calcular, né? Então tem que utilizar ela como ela toda. Por enquanto você calcula, então, uma vez que você tem I, a intensidade, então essa intensidade vai ser a mesma em qualquer ponto, ok, da Terra, ok? No Brasil, em Porto Rico, ok? Em Paris, ok? A intensidade vai ser essa. E agora você vai colocar onde tem essa intensidade, ok? Aí você coloca um detector, ok? E aí quanto maior esse detector, mais, ok? Maior a proporção, ok, dessa intensidade aqui que ele vai, ou seja, o que faz o detector, ele vai integrar, ok, essa intensidade sobre toda a superfície dele. E a superfície dele agora não é mais uma esfera, é um disco, ok? Então, Entendi, tá bom. aqui você Obrigada. tem uma esfera e aqui você tem um disco. Então, pronto. Calcula a intensidade da Terra e depois calcula a parte, o que vai ser. Ou seja, primeiro você divide a potência para ter a intensidade e depois você remultiplica, mas agora você multiplica por uma área que é do detector, ok? Então, pronto. Eu acho que vocês têm que, acho que entenderam. O importante é realmente, então tem que fazer figura para entender melhor, ok? E não é, eu sei porque eu já ministrei essa disciplina muito tempo, ok? Várias vezes. E aí os estudantes, eles potência dividido por 4πr. Não é R ao quadrado, não é, depende da área, ok? Vocês têm que pensar qual é a superfície sobre a qual está distribuída essa energia, essa potência, ok? E aí depende do caso, depende da simetria, depende do... Ok, então vamos lá. O resultado, eu posso colocar parcial, né? Então temos, por exemplo, como eu vou colocar depois a solução detalhada, eu já detalhei bastante. Então, vamos lá. I da Terra. I Terra, isso é o quê? Isso aqui é, em cada ponto da Terra, qual seria a intensidade correspondente, ok? P Terra sobre 4πr ao quadrado. Eu achei 1,96 10 a menos 27 watt
por metro quadrado, ok? E a gente estava esperando uma coisa muito pequena, porque integrando essa intensidade sobre toda a superfície da Terra, a gente encontra uma potência ridícula, né? 10 a menos 12 watts, ok? Então, é muito pequeno. Aí, depois que a gente calculou a intensidade na superfície da Terra, a gente vai calcular a potência que vai ser captada pela antena, ok? Então, P antena vai ser essa intensidade, ok? Vezes a área da antena. E aí eu coloco aqui o resultado final, ok? E aí vocês verificam, vocês vão encontrar que eu achei 1,410. Agora, façam, e aí qualquer erro que vocês detectam na minha resolução, por favor, avisem, ok? Eu verifico, mas às vezes escapa alguma coisa. 1,410 a menos 22 watts. Ok? Ou seja, um dado interessante que eles não dão aqui é qual é o limiar de detecção desse telescópio em Arecibo. Ok? Mas esse pesquisador, ele diz que ele detectava isso aqui, né? Ok, esse item B é bem parecido com o que a gente fez agora, né? O centro da galáxia estaria a 2,2 desde a quarta anos-luz, ok? Então é muito mais longe do que Próxima Centauri. E aí calcular. Então tem a solução aqui, ok? Então vocês podem. Porque se a Terra é aqui, o centro da galáxia, essa distância, então qual seria a potência de uma fonte aqui no centro da galáxia para chegar a esses dados que a gente calculou aqui, ok? Então a solução está aqui, eu mando para vocês depois, ok? Ok. 9h20. A gente pode fazer uma pausa, ok? Eu acho que é bom uma pausazinha de 10 minutos, ok? 9h20, perfeito. 9h30 a gente volta, tá bom? Ok, professor. Para dar. Ok, então a gente tem esse exercício agora, onde tem a radiação, ok? Que vem do Sol, que quando chega à Terra, ok? Tem uma intensidade de 1,4 kW por metro quadrado, ok? Esse aqui é acima da atmosfera, ok? Essa intensidade ela sofre uma diminuição ao atravessar a atmosfera, porque parte da energia então é absorvida pela atmosfera e essencialmente quando ela chega na superfície da Terra ela tem 1 kW por metro quadrado, ok? Mas logo fora da atmosfera tem essa intensidade de 1,4 kW por metro quadrado, ok? Então, se a gente supõe que a gente considera a Terra como sendo um disco plano, ok? Perpendicular aos raios do Sol e que toda a energia, ok, é absorvida, a gente quer saber a força, ok, exercida sobre a Terra pela radiação, ok? Então, aqui a gente está fazendo um modelo bem simples, ok, desse daqui. O fato é que, eu não comentei muito na aula, mas o fato é que você tem o seguinte, qual é o caso? Você tem a Terra, que eu vou tentar desenhar aqui como uma coisa, ok, redonda, ok? E aí, o Sol está muito longe, e aí a luz do Sol, ela ilumina a Terra, ok? E a gente tem em cada posição, e vocês sabem, depende muito da latitude, ok? Se essa aqui se o Sol que vem dessa direção aqui, por exemplo, ok? Eu vou desenhar aqui a direção, ok? Do Sol, então a luz, ela vem dessa direção aqui. Então aqui a gente vai ter o ângulo, ok? É zero. Aqui no caso seria, por exemplo, o zenit, né? E aqui já você tem a normal, a superfície, ok? Se eu desenhar a normal aqui, ela faz um ângulozinho, né? Com a direção de incidência do Sol. E à medida que você vai subindo em latitude, ok? Esse ângulo vai aumentando. E aí
esse ângulo aumenta, né? Particularmente, vocês sabem que se esse aqui for os trópicos, né? Trópico do Câncer Capricórnio, entre esses dois trópicos, você tem duas vezes por ano, né? Aqui só uma. O Sol que está realmente batendo é zênite, né? O Sol está aqui. Mas fora desse aqui o Sol sempre está no sul, aqui o Sol sempre está no norte, ok? Bom, detalhezinho. Por que eu estou falando tudo isso? É porque, na verdade, o que vai importar para a pressão de radiação vai ser essa componente que vai ser perpendicular, né? Ou seja, a componente da radiação da onda, ok? Que vai ser nessa direção normal. Então, a gente faz um modelo, ok? Até a ordem de grandeza. Esse modelo é o seguinte: a gente tem a Terra, a gente vai dizer que é um disco. Aí eu vou desenhar esse disco um pouquinho assim, visto de lado, ok? Mas esse aqui é um disco, ok? Se olhar ele de frente é circular, ok? E ele é perpendicular, então, a esses raios de luz, ok? Na verdade, a gente tem que levar em conta, ok? A distribuição de ângulos, mas a gente faz uma simplificação, ok? É uma das grandes dificuldades da física, né? De saber fazer aproximações, de saber fazer simplificações para poder tratar o problema, pelo menos em primeira aproximação. Aí depois pode refinar. Então, essa primeira aproximação é essa aqui. A gente tem ok? A Terra e sua atmosfera que se comportam, ok? Como um disco plano, ok? Que é perpendicular aos raios do Sol, tá certo? E então, essa luz que vem do Sol, ela transporta momento linear, tá certo? E ela vai ser completamente absorvida pela Terra e sua atmosfera. Então, esse momento linear transportado pela luz, ele vai ser transferido para a Terra, ok? Então, a Terra, ela tem uma variação de momento linear devido a essa luz solar, ok? E é isso que a gente quer calcular, ok? Então, calcule a força, ok? Então, a gente vai calcular a força que é exercida sobre a Terra, ok? Pela radiação. E aí, depois, a gente vai comparar essa força com a força gravitacional, ok? Dois tipos de força que são exercidas pelo Sol, ok? Sobre a Terra, ok? Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente tem a intensidade, só para lembrar aqui, a intensidade dessa luz aqui é de 1,4 kW por metro quadrado, ok? E aí a gente sabe que a força, ok? Como é completamente absorvido, a gente vai ter que a força exercida pela radiação, ok? Vai ser igual a I, essa intensidade, ok? Vezes a área, ok? A área que vai ser iluminada e que vai onde a força vai ser aplicada, ok? Aqui vai ser toda essa área, todo esse disco, porque o Sol ele ilumina isso e também fora, né? Então, esse disco é completamente iluminado pelo Sol, e aí você divide pela velocidade da luz, ok? E aí, se você calcular aqui, você vai ter I é 1,4. Aí tem que ter cuidado com as unidades, vamos colocar 10 a terceira em vez de quilo, ok? Unidade aqui é watt por metro quadrado, vezes a área. A área. Qual é a área? Alguém tem uma ideia? A área é π vezes o raio da Terra ao quadrado. Deixa eu escrever aqui. Essa área, que seria isso aqui, né? A área desse disco que vai interceptar, ok? Essa parte da luz solar. A vai ser igual a π, raio da Terra,
ao quadrado. Ok? Vocês concordam? Esse aqui, o raio desse disco aqui é o raio da Terra. Ok? Na verdade, dizem que também é a atmosfera, mas qual é a altura da atmosfera? Vamos dizer que tem uns 20 quilômetros, ok? Então, se você comparar isso com o raio da Terra, não faz muita diferença, ok? A gente pode desprezar e dizer que esse aqui é o raio da Terra, ok? A rigor é o raio da Terra, mas essa altura da atmosfera, ok? Então, a gente pode escrever aqui é π vezes o raio da Terra, 6,4 10 a sexta metros, ok? Ao quadrado. Eu não calculei essa área, ok? Então, ou a gente calcula, eu coloco. E aqui é 3, 10 a oitava metro por segundo. Esse aqui não é muito preciso, ok? O valor exato não é isso, ok? Vocês sabem, parêntese, que o valor de C é exato, ok? Você não precisa medir ele, você usa ele como um valor exato, é 2,99, alguma coisa, mas que é um valor fixo, e a partir desse valor de C, que é fixo, aí você determina o que é um segundo, por exemplo, ok? E o que é um metro. Ok, mas a gente faz a aproximação 3 vezes a oitava, uma boa aproximação, visto a precisão que a gente tem aqui. Já que eu coloquei aqui o A, eu vou calcular o A, tá? Então, é 6,4 10 a sexta, ok? Ao quadrado, vezes π. Então, dá 1, vou colocar aqui 1,3 10 a 14. E a unidade é metro quadrado, ok? Vocês verifiquem aqui que, bom, as unidades devem dar tudo certo no final. Então, essa força FR, ela vai ser igual no final a 5,9, 10, oitava Newton, né? 14 menos 3 vai dar 11. Ah, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa errada aqui. Eu acho que eu não botei essa aqui ao quadrado, né? Sim, coloquei. Tem alguma coisa estranha nessa... Porque 14... Ah, 14 mais 3, desculpa, eu estou dizendo 11. Mas é 14 mais 3 é 17, é isso, ok. 14 mais 3 dá 10 a 17, na ordem de grandeza, menos 8 dá, então é isso, ok? Então você tem a força de radiação que é da ordem de, então, de 10 a... do giganewton, ok? Quase 10 a nona, ok? Isso é muito, isso é pouco, ok? Parece grande, né? Ou seja, se você comparar isso aqui com outras forças, a gente vai comparar com a força exercida a força gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra, ok? Então, uma revisãozinha de gravitação, ok? Vocês sabem que a força gravitacional, né? Aí tem uma constante aqui, ok? Que vocês podem procurar na sua fonte de constantes, ok? Então, é a constante universal da gravitação. E aí é proporcional, então aqui a gente tem a massa da Terra, ok? A massa do Sol. E aí vai ser a distância, ok? O D entre a Terra e o Sol. Como é a força aqui, ela está ao quadrado, ok? Aí se você colocar aqui G, deixa eu lembrar aqui quanto é G. G é 6,67. É muito pequeno, né? 10 menos 11, ok? Eu não vou colocar as unidades aqui porque não vou ter espaço, senão para colocar. Mas aqui a unidade é Newton, ok? Newton, vezes metro quadrado, dividido por quilograma ao quadrado, ok? Então, essa aqui é G, e aí a gente vai colocar aqui as massas. A massa da Terra é 5
10,98, podia escrever 6, né? 10 a 24 quilogramas, ok? E a massa do Sol é quase 2, 199. 10 a 30 quilogramas também, ok? E embaixo a gente vai ter a distância entre a Terra e o Sol, ok? Como eu falei antes, é da ordem de 10 às 11, ok? Então é 1,5. 10 às 11 metros, essa aqui é a distância. Ela está ao quadrado, então. Aí não coloquei aqui as unidades, mas na parte resolvida que tem mais embaixo, está tudo com as unidades. Então vai ser igual a 3,5, 10 a 22 Newton. Pronto, só para ter uma ideia, né? Então, essa aqui é a força gravitacional exercida pelo Sol e a força exercida pela radiação emitida pelo Sol, 10 a oitava. Então, realmente, a gente não tem que se preocupar muito, ok? É muito maior do que a força radiativa, ok? Ok, ainda tem um exercício 2. Então, essa aqui é a correção, né? Eu coloquei aqui. Ok, aqui é uma ilustração que eu acho interessante, ok? Eu falei que uma das aplicações que são sugeridas para a pressão de radiação é de usar essa força radiativa para naves interestelares, etc. Então, a gente pode calcular. Aqui não é uma vela que a gente vai usar, é um laser. Então, aí tem um problema que. Então, vou ler aqui o exercício, ok? Então, o 29, nessa edição, na oitava que eu tenho, posso olhar. Então, você tem uma nave espacial, né? Pequena, que tem uma massa de 1,5 10 a terceira quilograma. Então, essa aqui é total. É a nave mais o astronauta que está nela. Então, realmente, ela é muito levezinha. Então, eu vou escrever aqui que a massa, okay, dessa nave é 1,5 10 a terceira quilograma. Muito xoxinha, ok? Então, ela está flutuando, né, no espaço intersideral com forças gravitacionais, ou seja, ela está longe de qualquer objeto maciço, okay, que possa exercer uma força gravitacional sobre ela. Ou seja, não tem forças exercidas sobre ela. E aí tem o astronauta, okay, que está dentro dessa nave, e ele liga, okay, num dado momento, um laser, okay, que está lá dentro da nave, liga não sei aonde, um laser que tem uma potência de 10 kW, ok? 10 kW, ok? Ou seja, 10 vezes 10 a terceira, 10 a quarta watt. Essa aqui é a potência desse laser, ok? E aí, a pergunta é, qual a velocidade que a nave espacial vai alcançar, vai atingir, ok? Depois de um dia com esse laser ligado, ok? Então, só para esclarecer um pouquinho o que está acontecendo aqui, ok? Então, passo a passo. A luz, ok, emitida pelo laser, a luz emitida pelo laser, ok? Vocês sabem que ela transporta momento linear, né? Transporta momento linear. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem um momento linear que está vazando, né, da nave. Então tem o laser está enviando, ok, momento linear para longe. Então isso quer dizer que para conservar o momento linear deve ser transferido à nave, ok, um momento linear que é igual em módulo, mas com sentido oposto, tá certo? É tipo física 1, ok? Quando a gente faz mecânica, você tem alguém que atira uma arma, é uma boa, ok? Então você joga alguma coisa, ok, para frente. Então esse objeto
uma bala, uma bola, leva a momento linear. Então, para conservar o momento linear, vamos dizer que você está, por exemplo, está de patins, ok, numa superfície gelada, e aí não tem força horizontal exercida sobre você, ok, não tem fricção. Então, se você jogar uma bola para frente, como ela vai levar o momento linear, né? Então, você vai ter que recuar, ok? E a sua variação de momento linear tem que ser igual em módulo, ok? A o momento linear que está sendo levado pela bola, ok? Agora, as velocidades são diferentes, porque o momento linear é um produto para objetos, né? É um produto da massa pela velocidade, ok? Já para radiação não é massa, porque radiação não tem massa, né? Para radiação é energia dividido pela velocidade de propagação, ok? Densidade de energia dividido por C. Aí, então, como ela emite, ela transporta momento linear, essa luz, ok, que está sendo emitida, então a nave ela vai ter que recuar. E a ideia é essa, ok? Então, eu vou escrever aqui que ΔP da nave, ok? Então, vou desenhar aqui. Vou desenhar a luz, ok? Então, a cada momento, essa luz ela vai transportar um momento linear. Então, a gente tem aqui P da luz, ok? E a gente vai ter, eu posso escrever, eu vou escrever ΔP da luz, para escrever já aí. ΔP, ok? Luz. E aí vai ser a mesma coisa, porque inicialmente os dois estavam, ok? Juntos, o laser está lá, a luz não existia, e de repente aparece um momento linear para frente. Então, tem que aparecer a mesma variação, ok? Para trás, ok? Vai ter tentando fazer, ok? Do mesmo módulo, ok? Esse aqui é ΔP nave, ok? Esse é um problema de mecânica. A única diferença com o que vocês fizeram em Física 1 é que a expressão do momento linear da luz não é uma massa vezes uma velocidade, ok? É U sobre C. Então, a gente tem que ΔP da nave é igual a menos ΔP, ok? Esse aqui é o unidimensional da luz, ok? Então, a gente calcula o da luz, sabe o da nave, e a partir desse aqui vai calcular a velocidade, ok, que vai ser atingida pela nave depois de deixar isso aqui ligado um dia inteiro, ok? Então, vamos calcular esse ΔP da luz, ok? ΔP da luz, ok? A gente não demonstrou, foi muito... eu vou escrever aqui em valor absoluto, ok? Não estou interessada no sinal, ok? Então, qual é o módulo dessa variação de momento linear da luz? Então, vai ser igual a U sobre C, ok? E em um tempo ΔT, ok? A energia sobre C, então vai ser P ΔT, ok? A energia sobre C. P, a gente conhece, é 10 a quarta vezes ΔT, ok? A gente já pode calcular. Não, por enquanto, eu acho que não me interessa muito esse aqui, vou fazer para... Ok? Então, é isso aqui. Então, a gente sabe que o da nave vai ser, o módulo vai ser o mesmo, né? Então, ΔP da nave vai ser igual a P ΔT sobre C, ok? E essa a gente pode escrever que é igual, a gente está interessado aqui na velocidade, ok? Ok, como tem esse ΔP que está aumentando, né? Vocês concordam? Como T, ok? O tempo, quanto mais tempo você deixar esse laser ligado, ΔT vai aumentando, então mais você vai aumentar na verdade, você tem o quê? Você tem uma força, né? Então, se você escrever a força vai ser P, ΔP sobre ΔT, ok? E aí você tem que essa força, se tem uma força, que vai ser constante no caso, isso vai levar a uma aceleração constante, ok?
Aceleração constante quer dizer que a velocidade, ela varia linearmente com o tempo, ok? Então, essa aqui vou chamar de m, que é a massa da nave mais o astronauta, vezes uma variação de velocidade. Dizendo, ok, por exemplo, começou com uma velocidade nula, ok? E aí é um referencial, e aí vai ter um ΔV, e quanto mais tempo você deixar esse laser ligado, maior vai ser essa variação de velocidade, porque você tem uma aceleração constante, ok? Então, o que a gente quer calcular é esse ΔV, ok? Então, ΔV vai ser esse P, ΔT sobre a velocidade da luz vezes a massa, ok? E aí a gente bota os números. Então, P, eu não me lembro, P é 10 a quarta. What? O tempo, aí é um dia. Então, um dia é o quê? 24 horas vezes 3.600 segundos, ok? Essa aqui, segundos. E embaixo é a velocidade 3, 10 a oitava metro por segundo, vezes a massa é 1,5, 10 a terceira. Ok? Então, vocês fazem isso, então a gente tem aqui 24, 10, a gente... Ok, bom, faz o cálculo, aqui a gente tem 8, 11 aqui. Então, vai dar um ΔV que deve ser pequenininho. Então, o ΔV que eu achei é 1,9, 10 a 2 milímetros. Okay? Depois de um dia com esse laser ligado, ele atingiu uma velocidade de 2 milímetros por segundo. Ok? Ok. Então, refaçam esse exercício, façam os outros, ok? Que tem, para ganhar intimidade com esses conceitos, ok? Então, tem um exercício que eu não sei se está na lista, eu vou mandar essa lista, né? Acho que não está, não. Que, em vez de usar um laser, aqui tem um problema sério que a luz, ok, que transporta momento linear, será um laser. A ideia de aplicação é uma nave com uma vela, ok? Então, você coloca uma vela que vai interceptar, é como uma antena, né? Então, você tem toda essa radiação que está no espaço, ok? Porque tem as estrelas, então, dependendo de quanto longe você está das estrelas, você tem uma intensidade, ok? Mais ou menos significativa, ok? E então, essa intensidade, ela vai ser captada, em parte, por uma vela, ok? E como não tem outras forças, ok? Particularmente gravitacionais exercidas sobre a nave, então, qualquer força, no caso aqui a força de radiação, ok? Vai produzir uma variação de velocidade, ok? E o que acontece com a cauda dos cometas, ok? Ok, então, vamos lá para o exercício seguinte, que é o número 32 dessa edição do Halliday, ok? Que é um aspecto da luz que é a polarização, ok? Das ondas eletromagnéticas, ok? Então, aqui a gente tem um sistema, como a gente fez esse testezinho no início, né, esse exercício de treinamento, então acho que isso aqui vai ser tranquilo. Vamos lá. Então, a direção é essa, vem daqui e vai para cá, tá certo? Então, a gente tem uma série de 3 placas polarizadoras, essa, primeira, segunda, terceira. A primeira faz um ângulo θ1 com a vertical, a segunda faz um ângulo θ2 com a vertical, e a terceira faz um ângulo θ3 com a vertical, ok? A gente não tem... Ah, está dado aqui, θ1 igual a θ2, igual a θ3, igual a 50. Por enquanto, a gente pode fazer o exercício sem colocar o valor desses ângulos, ok? Que podem ser quaisquer. E a gente vai, então, calcular, ok? A percentagem, ok? Da intensidade inicial. Então, incide aqui I0, inclusive, inicialmente, ela não está polarizada. Então, aqui a gente tem I0, ok?
não polarizado quer dizer que é em todas as direções. Ok? Que a gente, um símbolozinho, né? A gente representa essa luz não polarizada com isso. Então, a gente sabe que antes de passar, ok? Pela primeira placa, temos I0 não polarizado, e aqui, depois de passar pela primeira, a gente tem que I1 é igual a I0 sobre 2, ok? Porque qualquer que seja a direção de polarização dessa placa, ela vai deixar passar a metade, porque é isotrópico aqui, então você pode botar uma direção de polarização assim, ou assim, ou assim, ou assim, a mesma coisa vai passar a metade, ok? É importante esse θ1 não para a intensidade, mas para a polarização da luz que vai ser transmitida pela primeira placa, ok? Ela vai ser polarizada nessa direção aqui, que faz um ângulo θ1 com a vertical, e essa direção de polarização vai incidir aqui, então eu posso redesenhar aqui, θ1, tentar fazer ela um pouquinho reta, tentar fazer ela paralela, ok? Mais ou menos assim. Essa aqui vai ser a direção de polarização, ok? Da minha luz. Na verdade, eu vou fazer ela, eu gosto de ter convenções, né? Fazer ela vermelha, para dizer que é a luz, ok? Então, é a luz. Então, essa aqui é a direção de polarização da luz. O campo elétrico, quando ele chega nessa segunda placa, ele está oscilando nessa direção aqui, tá certo? E o que a gente sabe é que, então, não está cruzada com essa, tá certo? E a gente sabe que somente a componente desse campo elétrico aqui, que está nessa direção aqui, vai ser transmitida, tá certo? Mas, com certeza, o que a gente sabe é que a luz, se tiver alguma coisa, e vai ter porque não é cruzado, né? Se a luz que vai ser transmitida pelo segundo aqui, a intensidade a gente vai ter que calcular, né? Agora, a direção de polarização, a gente sabe qual vai ser a polarização da luz que vai incidir sobre essa terceira, vai ser essa, que faz um ângulo θ2, ok? Com a... Tá um pouquinho. Aqui é θ3, aqui é 50. Aqui é 50, aqui é 40. Esse aqui é 50, esse aqui é 40. E esse aqui faz um ângulo 50. Não está muito... Não está muito... Porque fazer isso não está na escala, ok? Eu acho que eles avisam, né? Ok. Então, a gente tem que fazer cada caso assim. Eu vou tentar desenhar aqui essa direção θ2, ok? Não sei se é essa, mas isso, né? O importante é esse valor aqui de θ2, ok? Essa aqui é a direção, ok? Seria paralela, que vai incidir sobre essa placa. Certo? Está muito ruim, né? Eu vou apagar tudo isso, ok? Não está paralelo. Enquanto eu estou falando, vocês podem começar a procurar, ok? Então, aqui não tem segredo. Vamos passo a passo. O que é transmitido pela primeira, a gente já sabe. A intensidade e a polarização. Então, o que vai ser transmitido pela segunda? Vamos lá. Intensidade e polarização. E o que vai ser transmitido pelo sistema das três, intensidade e polarização, ok? Vocês podem começar a calcular. Então, façam figurinhas para ajudar, ok? Ok. Eu dou 2 minutos para... Ok, primeira placa. Então, como eu falei, primeira placa, ok? Primeira placa. Transmite. I0 sobre 2, ok? Aí eu vou chamar isso aqui de I1, ok? I1 é a intensidade transmitida pela primeira placa e a metade da incidente porque ela é não polarizada. Cuidado que não necessariamente todos os problemas vão começar com uma luz incidente não polarizada, ok? Ela pode ter, por exemplo, se você... Essa luz não polarizada poderia ser a luz de uma lanterna, de uma lâmpada, ok? Qualquer.
Agora, se você fizer incidir sobre sistema assim de polarizadores um feixe laser, ok? Então, o laser, ele tem uma polarização, em geral, bem definida, linear, ok? Pode ser um pouquinho elíptica, mas não é não polarizada, com certeza, ok? Então, tem que ter cuidado com isso. Então, uma luz não polarizada, realmente, qualquer polarizador, aí vai passar a metade, tá certo. E aí, a direção da polarização, ok? A polarização da onda transmitida, ou seja, incidente, ok? A transmitida pela primeira placa vai ser a incidente sobre a segunda, né? Transmitida pela primeira placa, faz um ângulo θ1 com a vertical, ok? Com a direção vertical, ok? Então, essa polarização aqui, transmitida pela primeira placa, vai incidir sobre a segunda placa. Ok, vamos lá. A segunda placa, ok? Como é a segunda placa? Eu vou, talvez, tentar desenhar essa aqui. A gente tem a vertical. Cada vez que eu faço isso aqui, eu não sei onde está o... Isso aqui é a vertical. Tudo aqui é em relação à vertical. Então, tá bom. Eu posso desenhar também a horizontal para ajudar. Ok? Então, a luz que incida, ok? Que eu vou desenhar aqui com essa... Ela faz um ângulo θ1 que é de 50 graus. Então, é um pouquinho mais de 45. É assim, ok? Então, aqui é θ1. Ok? E aí, qual é a direção da placa? É 50 graus também em relação a essa. Então, é 50, é aqui. E essa aqui é θ2. Ok? Então, o que a gente vai escrever agora é a luz, a direção de polarização da luz, ok? A direção de polarização da luz. Incidente, ok? Por enquanto a gente está preocupado com a luz incidente, ok? Faz um ângulo. Qual é o ângulo? Ok? O que importa aqui não é que ela faz θ2 ou θ1. O importante aqui é essas direções relativas. A direção aqui da polarização da luz com a direção da polarização. Então, vai ser o que eu vou chamar de θ1, 2. Ok? Faz um ângulo θ1, 2 com a direção, ok? Da placa. Ok? Ok? Então, uma vez que a gente sabe isso aqui, a gente escreve. Então, a gente pode dizer também o que é θ1, né? θ1, 2. Quanto é θ1, 2? 80 graus. A gente pode botar um número, mas o que a gente pode fazer também é 80 graus. Quando a gente aplica, por enquanto eu estou fazendo, ok? Então vai ser 80 graus, vou escrever no final, mas vai ser basicamente. Qual é a relação entre esses três ângulos? A soma dos três é igual a π radianos, né? Bom, π menos θ1. Ok? Vamos falar de um caso mais geral. Vocês podem fazer já com esses ângulos, ok? Mas, de uma maneira mais geral, vai ser π menos θ1 menos θ2, tá certo? Π menos θ1 menos θ2 é esse ângulo que eu estou procurando, tá certo? Então, no caso aqui, vai ser 80 graus. Porque é 180 menos 50 menos 50 dá 80, ok? Então, qual vai ser a intensidade transmitida pela
Então, I2 vai ser a intensidade transmitida pela segunda placa aqui. Então, vai ser a intensidade que é incidente sobre essa primeira placa, chamei de 1, ok? E aí vai ser o quê? Vai ser o cosseno ao quadrado desse ângulo, não é? Porque eu vou fazer a projeção, ok? Eu vou fazer desse lado aqui, porque... Então, se eu fizer aqui a projeção... Vamos dizer que essa aqui é a... Quando o campo é máximo aqui, ok? A amplitude do campo, quando ela é máxima nessa direção, ok? Então, qual é a direção? Eu vou fazer a projeção, ok? Então, o que vai ser... Desculpe, não é esse aqui, não. Desculpe, não é isso, não. É sobre... Não, vai ser mais aqui. É sobre essa direção aqui, tá? Então, vai ser... Ok? Então, o que vai passar vai ser isso, né? Só. Ok? Então, é cosseno de θ1, 2. Para a amplitude, e aí para a intensidade vai ser ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ1, 2 vai ser igual a I0 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ1, 2, a gente disse que era π menos θ1 menos θ2, ok? E aí, quando vocês têm um cosseno de π mais ou menos alguma coisa, tem relações, né? Que eu não sei decorada, se eu sempre tenho que fazer aquele círculo trigonométrico, ok? Que é assim, aí você tem o eixo vertical, horizontal, e aí você tem um eixo, um θ aqui, ok? Aí esse ângulo θ. Então, esse aqui você tem cosseno. Bom, você tem esse ângulo θ, π menos θ é o quê? Cosseno de π menos θ. Π é isso, menos θ seria isso aqui, ok? Vocês podem lembrar das relações, eu não lembro, ok? Então, esse aqui é π menos θ, ok? Então, qual é o cosseno de π menos θ? O cosseno de π menos θ é esse daqui, tá certo? Então, é menos o cosseno de θ. O cosseno de θ é esse aqui, ok? Então, cosseno, vou escrever aqui a relaçãozinha, cosseno de π menos θ é igual a menos cosseno de θ, ok? Então, aqui vou escrever que é I0 sobre 2 cosseno ao quadrado, ok? De θ1 mais θ2, tá bom? Então, vai ser aqui I0 sobre 2 cosseno ao quadrado. θ1 mais θ2 vai ser 100 graus, né? Nesse caso. Ok? E aí, já tenho a resposta no outro. Eu não tenho outro slide para fazer. Então, a terceira placa, ok, é essa. Então, é a mesma... Bom, a configuração é um pouquinho diferente, os ângulos são diferentes, mas... Se eu fizer aqui... Se eu fizer aqui as duas direções, a horizontal, a vertical... Ok? Aí você tem... Qual é a direção de polarização? Vai ser a da segunda placa, ok? Então, vou colocar aqui em vermelho. A que incide, ela está assim, tá certo? E aqui temos o ângulo θ2. Essa aqui é a polarização da luz incidente sobre a terceira placa, ok? E qual é a direção de polarização, ok? Que essa terceira placa deixa passar. É essa, θ3, ok? Que é assim. Ok? Então, esse aqui é θ3. Aí vocês podem ver que é um problema bem parecido. Então, I3, ok, transmitido pela terceira placa, vai ser I2, a intensidade incidente sobre a terceira placa, cosseno ao quadrado de θ, que eu vou chamar de θ23. O que é θ23? É esse aqui, né? θ23. Então, é a mesma coisa, é π menos θ2 mais θ3, ok?
igual a I2 cosseno ao quadrado de π menos θ2 menos θ3 é igual a I2 cosseno ao quadrado de θ2 mais θ3. Ok? Usando essa mesma. Ok? E aí, quando vocês fazem aqui, o que falta, ou seja, o que falta aqui é I2. Tá aqui. Então, vai ser, o que é I2? É I0 sobre 2, cosseno ao quadrado de 100 graus. E aí, é de novo cosseno ao quadrado de 100 graus. Então, vai ser cosseno. Ok? E o resultado? Professora, uma dúvida. Sim. Se pega o ângulo, o maior ângulo, porque o outro ângulo seria 80, o menor. Ah, deixa eu ver aqui. É porque, como não é muito exato aqui, e que está muito próximo de 45, a gente termina. Então, θ3, essa aqui é a terceira placa, é isso, né? 50 graus. A segunda, θ2, é 50. Ah, eu desenhei errado aqui, né? Porque, na verdade, esse ângulo aqui é maior que 45 graus, né? θ2. Então, seria assim, ok? Deixa eu ver, o problema é que eu não tenho aqui. Não sei se eu fiz melhor quando eu fiz aqui. Eu vou pegar aqui, tá? Então, vamos refazer. Devagar. Vou pegar aqui. Fazer essas duas direções, ok? Na verdade, as duas estão em relação a... vou pegar a vertical. Mas aí, botar a horizontal ajuda. Ok. Então, a que chega é θ... Como é a geometria? Ela está θ2 da vertical aqui. Né? A incidente, θ2 é vertical. Então, está um pouquinho maior que... Não, é o contrário. Um pouquinho maior que 45 graus. Ok? Assim. A da placa polarizadora é... Deixa eu ver, eu preciso rever aqui o desenho. É θ3 em relação à vertical aqui, tá? θ3. Então, ela está assim. Ok? Então, aqui a gente tem θ3 e aqui a gente tem θ2, ok? Então, meu campo está oscilando assim e eu vou fazer, então, vamos dizer que ele está nesse momento aqui, fazer ele retinho, maiorzinho aqui. A luz, no momento que ela está, por exemplo, nesse valor aqui, ok? Que ela está aqui, oscilando, ok? Então, qual a parte dessa luz incidente que vai ser transmitida pela placa? Então, você pega, aqui é um ângulo reto, ok? E vai ser essa parte aqui, tá? Então, vai ser igual, vamos dizer que essa aqui é E, a cada momento, né? E2, tem essa, e essa aqui vai ser o que vai ser transmitido, né? Então, E3. E3 vai ser igual a E2, cosseno desse ângulo aqui, né? Cosseno desse ângulo que é esse, né? Que é esse que eu fiz, né? Tá? 2, 3. Ok? Ok? Eu não sei quem tinha essa dúvida, então... Aqui eu fiz, o que eu refiz é de uma maneira... Foi bom, inclusive, fazer para qualquer ângulo, né? Depois a gente diz, não, é 50 graus, mas aí você faz para qualquer ângulo, e aí eu estou recaindo na mesma relação, né? E2 cosseno de, o que é 2, 3? É π
menos... Porque aqui é θ3, aqui é θ2. Então, aqui, se é 50, aqui é 40, ok? Aqui, posso colocar aqui 40 graus. Aqui é 50 graus. Aqui, θ2 é 50 graus. E aqui, querendo saber o quê? Aqui, né? Aqui é... Sim, é isso. É isso? Ok, eu acho que eu tô... Ok, então, cosseno, 80 graus, tá certo? Sim, é cosseno de 80, mas lá na conta tava cosseno de 100, elevado à quarta. Ah, Professora, tem uma aluna querendo entrar na sala. sim, deixa eu ver aqui. Participante aqui. Isadora. Sim, ok. Cosseno de 80 graus. Mas é isso? É π menos θ2 menos θ3 vai dar... olha, tem várias maneiras de escrever. Vamos colocar com números, né? Então, o que eu escrevi é o que eu escrevi. É 3 é igual a 2 cosseno de π menos 50 menos 50. Não é isso? É igual a 2 cosseno de... Esse aqui vai dar menos, né? É menos... É 2 cosseno de θ1 mais θ2, ou seja, 100 graus. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo.